Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália, vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora conversar um pouquinho sobre o nosso Esquadrão de Aço. Muito assunto aqui pra gente bater um papo. Mas vamos começar com esse aqui. Pois é, quem lembra daquela notícia de que surgiu, né? De que o Bahia estaria sondando, estaria de olho no Derek Lacerda, que é o artilheiro do Sport, né? Atacante do Sport. Pois é, segundo informações, o Sport dispensou o atleta por mau comportamento, né? Por questão de disciplina. Bora entender o que aconteceu. O Sport anunciou na noite desta quinta-feira não conta mais com o atacante Derek Lacerda para o restante da temporada do Leão, por conta dos casos de indisciplina. Será que o jogador vai fazer falta? Até então, pelo que a gente percebe, é um dos melhores, né, que tem no Sport. Mas o Sport já é considerado rebaixado. Fora dos planos, Derek Lacerda foi dispensado do Sport por causa de indisciplina. O Sport soltou uma nota, bora entender. O Sport Clube do Recife informa que o atacante Derek Lacerda não faz mais parte dos planos do clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro da Série A. A decisão decorreu de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira, quando o jogador se recusou a participar de parte de atividades de treinamento programadas pelo clube. O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho. A gente sabe que o Sport, como eu já tinha dito, é considerado já rebaixado. Então, assim, o clima dentro do Sport, né, deve estar à flor da pele. Sport esse que a gente já sabe dessa história, desfez um pouquinho do Mirassol. E hoje a gente vê o Mirassol onde está. E o Sport voltando para a Série B. Sport esse que não consegue ganhar, sempre empata ou perde. Então, gente, o clima deve estar um caos, né? O interno do Sport deve estar um caos. Houve ameaça pela torcida, a torcida foi no CT e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo isso reflete, né? Na conduta do jogador. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Surgiu conversas aí, né, de que o Bahia estaria de olho nele e tal. Eu nem questionei tanto, porque o Bahia trouxe pedras aí, lapidou, como o nosso Jubinha e o nosso Pulguinha, o fantástico Eric Pulga. Então, deixa rolar. Agora vamos lá. Assunto polêmico da semana. Vou tirar o chapéu para o Rogério Ceni. A gente vai entender o porquê. Bahia prejudicado, a gente já sabe dessa história, né? E não é de agora, só que atitudes precisam ser tomadas. Antes da gente entrar nesse assunto, venho pedir a você rapidinho aqui, pra você se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer. Então vai aí embaixo, super rápido, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, deixa o seu comentário expressando a sua opinião, que é de extrema importância, e compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, depois da gente ver, né, aquele fatídico jogo entre Atlético Mineiro e Esporte Clube Bahia, o nosso esquadrão, o Bahia soltou uma nota de repúdio após toda a polêmica com a arbitragem, mais especificamente com o VAR. E o nosso técnico, o nosso professor Rogério Ceni, vou ter que passar um pouquinho de pano para ele aqui nesse jogo. Mas tem críticas também, porque ele falou uma coisa na coletiva que não me desceu muito bem. A gente vai bater um papo sobre isso. Mas dessa vez eu vou ter que estar do lado do Ceni. Sim, já é a segunda vez que o Ceni reclama de arbitragem. Inclusive, eu trouxe até um vídeo sobre isso no dia do jogo. Eu tinha soltado um vídeo pela manhã falando sobre isso. Deixa eu trazer aqui no canal para vocês acompanharem.
O vídeo é esse aqui, galera, ó. Eles são vítimas, no caso, a arbitragem, né? Esse vídeo foi baseado na fala do Ceni na coletiva passada, sem ser essa de agora, na outra coletiva que o Ceni falou da arbitragem, falou do VAR. E aí a galera da Jovem Pan, né, fez... foi como se fosse uma polêmica a fala do Ceni, eles vieram... trouxe para a bancada, né, esse assunto. E aqui eles falam sobre quanto ganha o árbitro, qual o critério para ser um árbitro FIFA, os benefícios que os árbitros têm, todo o conjunto, né? De regalias e tudo mais que eles têm. O vídeo é esse aqui. Por incrível que pareça, eu tinha soltado esse vídeo na manhã do dia que aconteceria o jogo do Bahia. Muita coincidência, né? E logo após a gente passou por aquela situação. Bora acompanhar o que o Ceni fala? E a gente vem bater um papo no decorrer do vídeo, né? A gente vai conversando sobre isso. Boa noite, Nath e ESPN. Não tem como não te perguntar sobre arbitragem hoje, porque eu estava acompanhando também a repercussão online do jogo enquanto o jogo acontecia e tiveram duas reclamações muito assintosas. Primeiro, o lance do Alonso no início do jogo e depois a expulsão. A arbitragem ela tem sido um assunto constante no Brasileirão, né? Você, primeiro, entende que o Bahia foi prejudicado e como que você lida com isso no trabalho com os jogadores? Boa noite. Bom, eu poderia fazer uma análise técnica do jogo, claro, principalmente enquanto tivemos 11 contra 11, né? Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso, mas o futebol brasileiro não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo tal. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar a bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr. Ele, na hora, nem sequer deu um cartão amarelo para o cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui. E o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional. E hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Então, o VAR no Brasil, não é que o árbitro é ruim, esqueçam isso. Tem bons árbitros, tem boas arbitragens sendo feitas. Mas o senhor Rafael Trace no VAR, o que acontece com ele? Como é que ele vai explicar que ele não chamou o árbitro sequer para o vídeo, para ver o lance que acho que é o Alonso? Pisa. Não digo que foi por maldade. Aquele lance é de expulsão clara. Então, o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. Então, a análise do jogo, lógico, tem a parte tática, tem a parte técnica que a gente pode até fazer em outras perguntas, mas a realidade, a verdade do futebol é isso. Vocês me disseram que o lance do Michel Araújo é mais propício para vermelho ou o do Canu é mais propício para vermelho? Mas o do Canu, que o árbitro, vou te fazer o que o árbitro fez, assim, ó. Amarelo, deu cartão amarelo. O Bandeira está à frente dele, amarelo. Todo mundo amarelo. Mas o senhor Rafael Trace teve a coragem, porque ele é muito corajoso aqui, no campo do Atlético, de chamar para o pênalti do Canu. E nisso se resume a arbitragem no futebol brasileiro.
Repito, tem bons árbitros, tem ótimas arbitragens, nem acho que a arbitragem tenha sido equivocada hoje, um jogo que deixou correr. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Aí essa questão que eu digo a vocês que eu estou do lado do Rogério Ceni, porque o Ceni está coberto de razão. E no final de tudo aqui a gente vai ouvir o áudio, né, do VAR, do que aconteceu internamente. E mais pra frente a gente vai tocar mais nesse assunto, mas houve uma situação, acho que a gente já viu falar muito sobre isso, todos os programas compararam isso entre São Paulo e Flamengo, que foi igual, né, o que aconteceu entre Atlético Mineiro e Bahia. No vídeo passado no qual eu trouxe, fala-se sobre isso. Não há critérios e parece que não tem uma regra a ser seguida. É o que eles acham. Eu acho que foi isso, então vai ser isso. Não tem uma regra a ser seguida. Pisou, acabou. Tá lá na cláusula tudo direitinho da CBF, que isso aqui é pra vermelho. Pronto, eu vou lá e dou. A gente percebeu que depois de um tempo, né, que o VAR veio chamar, como o próprio Ceni falou, o juiz deixou o jogo correr. E aí depois de um tempinho, do nada, o VAR aparece e chama. Só que no lance, que isso pra mim teria mudado todo o contexto do jogo, até porque o Bahia começou o jogo bem. Houve algumas críticas, a gente vai entender logo mais o porquê do Ceni entrar com o Thiago, com o Thiago no lugar do William José. O Ceni falou algo que me incomodou muito, a gente vai já acompanhar, que eu acho que não tem muito sentido o que ele fala. Mas, pra mim, o que definiu esse jogo foi sim a questão do VAR, porque talvez o Bahia tivesse terminado esse jogo empatado. Porque o caos começou quando o Bahia teve um jogador expulso. Ali o caos começou. Rogério, boa noite. Sobre a incompetência e a má vontade do Traço, você já falou. Não, isso não é má vontade. Não, estou dizendo para mim, é a minha opinião. Eu acho que ele foi mal intencionado, minha opinião. Acho que ele foi mal intencionado porque todo mundo viu, mas ele não viu o pisão e viu a expulsão. Então, para mim, ele não teve a intenção de ver o jogo. Ele viu o que ele quis. Mas a expulsão muda, de certa forma, o jogo. Mas o que poderia você ter feito para ela não ter impactado tanto a ponto de saírem 3 gols? Claro que um ali, aquele de falta, não tem o que dizer, é uma consequência da expulsão, volume de jogo. Mas como analisar o jogo pós-expulsão e o que poderia ser feito? Não, eu posso te analisar o jogo pré-expulsão num 11 contra 11. 15 minutos de muita superioridade nossa, 3 oportunidades. Thiago, Michel Araújo, Thiago outra vez. Um volume bom de jogo, saímos jogando numa postura boa hoje, né? Diferente de outros jogos que a gente jogou fora de casa. A partir do meio do tempo, o Atlético começa a dominar um pouco mais a partida, mas a gente se posta bem defensivamente e dá poucas oportunidades para o Atlético, apesar do controle de jogo ser do Atlético. Começo de segundo tempo, já começa com uma cagada na saída de jogo nossa. Vamos sair jogando, já perdemos a bola com 15 segundos e dá uma falta para o Atlético que inflama o jogo. Mas acho que nos defendíamos bem. E a expulsão, a mesma que não é dada para o Atlético, é chamada para o Bahia e decide o jogo. Então, o pós isso, foi feito 2 linhas de 4, tentamos. Tem jogadores que estão cansados, tem jogadores que jogaram menos de 72 horas. Nós temos um jogo em menos de 72 horas para se jogar, com viagem no meio de tudo isso. Infelizmente, devido às lesões, algumas opções a gente tem são raras no elenco, né? Eu tentei fazer com o Eric, fazer uma linha de 4. O Ademir já estava um pouco cansado e eu tenho que pensar também no próximo jogo. Já tinha o Pulga, deixei Eric com o Pulga dos lados, com o Thiago na frente, Jean Lucas e Nico fazendo 2 linhas de 4, com primeiro o Thiago, depois o William tentando segurar mais à frente, mas aí o jogo já estava muito mais definido. Então, assim, nós temos que também saber aguentar um pouco mais com um jogador a menos, ter um pouco mais de firmeza dentro da... Então, sai o cartão vermelho de uma perda de bola, nossa, boba no meio campo, que sai a falta que o senhor Rafael Trace interpreta, já que o senhor Rafael Trace não interpretou o lance do Michel, nem sequer teve a coragem de chamar o árbitro, porque senão teria que expulsar, mas para não expulsar ele preferiu. Mas o lance do Canu, a participação dele, assim, eu fico impressionado. Então, assim, nós não tivemos
capacidade de segurar mais o Atlético. Eles têm um volume de jogo grande, é um ótimo time, é um time que vem crescendo nesses últimos jogos, vem subindo muito de produção, tem volume de jogo. No 11 contra 11, eu acho que foi um jogo bem parelho. No 11 contra 10, o Atlético foi bem superior e nós não conseguimos parar o Atlético. Tá aí um ponto que me incomoda muito. O Ceni falar de cansaço. Atualmente o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro. Sabemos que sim, temos muitos lesionados que retornaram, que ainda estão se recuperando. Pronto. Esses, ok, tem que poupar. Não tem nem o que dizer, tem que poupar. Mas o Ceni abrir a boca para falar de cansaço, sendo que o time tinha jogado dentro de casa. Isso me parece um pouco de comodismo. Porque todo mundo tá jogando. Todo mundo tá jogando. Todos os clubes estão jogando. Pronto. Mirassol, que só teve Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Bahia veio de um extenso, né? Esse ano do Bahia foi extenso, foi puxado, um dos times que mais jogaram e tal. Mas, vamos lá. Comparando hoje, o Bahia tá igual ao Mirassol, porque só tem Campeonato Brasileiro. Mirassol só tem um elenco. Bahia, graças a Deus, com a volta dos que estão lesionados, estão voltando, dá pra dar uma rodada. A gente vê exemplo do Eric, né? O Eric que passou um bom tempo sem jogar. O Canu que retornou agora. Mas essa questão do Ceni abrir a boca pra falar de cansaço, isso me incomoda muito. Não estou falando dos lesionados, os que voltaram, né, do departamento médico. Tô falando da galera que tá inteira, que tá apta, que jogou dentro de casa. E aí ele me fala que tava pensando no outro jogo. É por isso que esse jogo deu B.O. Eu usar outro nome aqui. Porque em vez dele focar nesse jogo, o jogo importante é o jogo do dia, meu amigo. O outro jogo você vai pensar depois do que você vai fazer. O jogo importante é o jogo do dia. Como é que você joga hoje e você tá pensando no jogo da semana que vem se você precisa se organizar pro jogo de hoje? É por isso que dá merda. Isso me incomoda bastante. Mas eu vou passar um pano pra ele porque ele teve coragem de abrir a boca e falar da arbitragem. Coisa que precisa, dentro do Bahia, alguém tomar essa atitude. Alguém precisa tomar esse tipo de atitude dentro do Bahia e abrir a boca e falar. Que teve. Eu queria que você explicasse a escalação, principalmente da parte ofensiva, se você buscava ter um ataque mais móvel por conta do adversário Atlético Mineiro, por conta do desgaste de outras peças, como você mesmo falou. Qual foi a ideia inicial em ter o Cauli, ter o Ademir, em ter o Thiago na partida de hoje? Foi o Juba por fora, com o Cauli vindo para dentro, tentar ter um pouco mais de posse de bola, nesse gramado sintético que a bola corre bem, corre rápido, ter um pouco de atração para que o Thiago justamente fizesse os lances que ele teve, né? Tanto de saída de bola de jogo, a primeira nossa que foi ensaiada e muito bem feita, e depois durante o jogo as bolas que o Thiago recebeu justamente atacando o espaço, que é o oposto do que o William faz, né? O William jogou quase 100 minutos no último jogo. Eu tenho um jogo daqui 3 dias. Eu preferi tirar o William hoje e tê-lo uma possibilidade no jogo do Beira-Rio mais inteiro do que colocar eles 90 minutos hoje. O Pulga, ele está voltando de uma lesão de longo período. Eu deixei ele mais... Aí eu te pergunto. O Pulga eu entendo. Ok, Pulga voltou de lesão. Né? Pulga tinha voltado de lesão, jogou, não era pra ter jogado, machucou de novo, retornou agora. Poupar, lógico, ainda mais que a gente tá sem o Sanabria. Mas aí ele veio me falar de poupar o William José desse jogo para o outro jogo. Vira uma embolação que eu não consegui compreender, mas tudo bem. Tempo do que eu podia no último jogo para tentar vencer o último jogo contra o Red Bull. Então ele foi no limite e era muito arriscado colocar o Pulga de início. Então nós fizemos a opção de jogar com Cauli, Juba mais por fora hoje. Depois quando nós ficamos com um a menos, aí o Juba ficou um pouco mais atrás, abrimos com o Iago e com o Pulga, com o William, mas já era tarde. O jogo aqui, o campo é ligeiro, é rápido, o Atlético tem qualidade, ficou difícil para a gente. Mas o objetivo era ter mais força física, era ter 4, 5 trocas, né, para que a gente tivesse um pouco mais de parte física para suportar o jogo.
Rogério, boa noite. Você optou por colocar a Rezende... Desculpa. Oi, boa noite. Não escutei o que você falou. Oi, não é que você optou por colocar a Rezende. Quando teve a expulsão de Canu, o Rezende acabou indo para a zaga para poder fechar ali junto com outro zagueiro. Sim. E aí a minha pergunta vai no sentido de que nós temos o zagueiro Luiz Gustavo no banco, mas ele ainda não teve a oportunidade. Foi pela opção técnica, ele ainda não se adaptou direito? O Rezende jogou mais tempo do que ele, conhece do nosso sistema de jogo mais. Eu achei que o Rezende faz melhor ainda que o Luiz essa função, não impede que eu repito que o Luiz tenha a sua oportunidade no futuro, deve ter, um garoto de 19 anos, precisa se adaptar um pouco mais. O Rezende já conhece mais a maneira como a gente joga, jogou vários jogos, inclusive jogos importantes ele jogou, se eu não me engano tem uma vitória contra o Flamengo, que foi o Rezende que jogou nessa função, né? Então ele entrou numa função, na mesma função que ele jogou no jogo contra o Flamengo, que nós ganhamos com 12 desfalques, nós ganhamos aquele jogo, ele entrou no dia de hoje para fazer essa função. Rogério, boa noite. É outra incógnita que tá aí, que eu vi a galera em peso nos comentários e nas redes sociais, a galera perguntando o porquê dele não usar o Luiz Gustavo, né? Parece que o menino veio a passeio pra Bahia. Talvez ele tenha as questões dele, ele veio no treino, né? No dia a dia, ele que tá com o atleta no dia a dia. Mas, assim, até hoje esse menino não teve uma oportunidade. Nós torcedores ainda não tivemos a oportunidade de ver ele atuando no Bahia, de ver o desempenho do atleta no Bahia. E assim, teve jogos que eu creio que daria para ter colocado, jogos mais tranquilos. E aí é aquela questão que a gente conversa sempre, né? O que falta no Rogério Ceni é ousadia, a garra de bora fazer isso aqui, sabe? Talvez eu possa estar falando uma besteira muito grande, mas o que falta no Rogério Ceni é a ousadia, é a garra, a força de vontade de fazer, de tentar. A gente vê os meninos da base, tem jogos que dá pra testar esses meninos, que dá pra encorpar esses meninos. Olha o Thiago como tá hoje. As oportunidades que o Thiago vem tendo, né? É só dar a oportunidade. Mas é isso aí. De Pedro Leite, da Itatiaia. Voltando no assunto arbitragem, especificamente em um momento você disse que existem bons árbitros no futebol brasileiro. Sim. Mas eu queria saber de você o que falta para a arbitragem brasileira ter uma melhora, porque é fato que esse ano... Bom, eu acho que eu dei uma entrevista, foi o último jogo que eu falei? Eu dei uma entrevista e expliquei que o VAR chama... A minha entrevista passada, você pode replicar ela para hoje, que você vai ver exatamente o que é o futebol. Em sã consciência, você é do Atlético aqui, trabalha aqui? Trabalha aqui, não sei nem se você é atleticano, não. Eu só peço a sinceridade de vocês. Olhem o lance do Michel Araújo, tá? Isso não tem nada a ver com o Atlético. O Atlético está na dele, está jogando na dele. Mas eu peço por gentileza, se o futebol brasileiro quer melhorar alguma coisa, olhem para o lance do Michel Araújo e me digam se isso não é para cartão vermelho, mas por quê? 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro, estou te falando a verdade, o que vem aqui no árbitro já entra aqui, 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro prejudicado com menos de 20 minutos contra o Internacional por uma expulsão injusta do Vitor Hugo. O que o árbitro faz? O que o VAR faz? O árbitro, ele pode até não ter visto, tá? Eu estou vendo porque está muito, muito perto de mim o lance. O árbitro pode estar de costas, pode não ver, e eu acredito e entendo perfeitamente. O cara do VAR não chamar, se isso não for, isso tem que ser caso de você julgar o cara, não pode trabalhar. O cara que não chama, ele tem todas as câmeras. Olhem, eu peço a todos que olhem o lance. Se isso não foi para cartão vermelho, isso influenciou diretamente. Você acha que 11 contra 10, com 30 segundos de jogo, você acha que nós teríamos mais probabilidade de vencer ou não? Então, por isso eu te digo que, né, não temos maus árbitros. Gostei da maneira como o Davi deixou correr o jogo, tá? Mas o cara do VAR teve todas as possibilidades. Não tem como você dizer para mim que não. Mas amanhã, esse senhor vai estar em outro jogo. E hoje em dia no Brasil, o VAR, ele dá o direcionamento que ele quer para a partida. Essa é a verdade. Ele chama quando quer, não dá quando não é conveniente, quando é interessante. Não era interessante expulsar o jogador do Atlético Mineiro com 30 segundos, mesmo sendo extremamente merecedor do cartão vermelho. Não por maldade, até acho que ele foi na bola realmente.
mas ele pisa na altura olhem bem para isso, gente. Esse é o reflexo do futebol brasileiro. Não é mau árbitro, não é árbitro ruim, não. É um cara lá em cima que não tem a coragem de tomar a decisão que tem que ser tomada, porque não é conveniente naquele momento chamar o árbitro para dar o cartão vermelho. E depois vira conveniente quando o árbitro dá o amarelo, todo mundo... Você viu o Atlético reclamar do cartão vermelho, o Bandeira, estava tudo normal. Mas aí o mesmo senhor que não chamou, chama para o coisa, tá bom? Agradeço vocês, mas o jogo se resume, se vocês pegarem, põe a imagem, o rosto do árbitro tem que ser colocado, do quarto árbitro, do VAR, é bom ser apresentado para todos verem, porque senão só a gente que sofre as consequências e pressões, só a gente. Ele teve todas as câmeras, todo o tempo necessário, porque ficou parado um tempão o jogo. Michel ficou no chão um tempão. Eu vi no momento, mas eu dou o direito do árbitro não ver. Mas você ter o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira? E aí, com esse lance, a gente bate um papo aqui, né? Por isso que eu tenho que passar o meu pano pro Rogério Ceni. Porque ele foi o único que teve a coragem, no Bahia, de abrir a boca. Já é a segunda vez que o Ceni faz isso. Eu queria poder falar tudo que eu tenho vontade. Só que nem isso a gente pode. Por quê? Se esse vídeo meu chegar até a galera do CBF, os árbitros e tudo mais, eu posso levar um processo. Sim, senhores. Nem isso, a gente não pode nem ter o direito de falar. Porque senão, o próprio Rogério Ceni pode correr o risco de levar um processo pelo que ele falou. Sabe? Ele quis dizer que o VAR e tal foi tendencioso e tal. Ele pode tomar um processo pelo que ele falou. Então assim, a gente não pode hablar muito. O Bahia soltou uma nota, mas, ao meu ver, precisa de muito mais do que uma nota. O Bahia já foi vítima várias vezes. Isso não é de agora. A gente já acompanha o futebol há um tempo. A gente já vê isso em relação ao Bahia há muito tempo. Só que tomou uma proporção tão grande que não tá só o Bahia. Se a gente for parar pra analisar, todos os jogos têm uma polêmica. No mesmo dia que aconteceu o jogo do Bahia, aconteceu o jogo do Corinthians. A Edna, várias queixas, como diz aqui na Bahia, várias queixas em relação a Edna. Assim, coisas absurdas. Eu não posso falar muito, mas vocês que estão acompanhando o dia a dia, vocês entendem. Essa foto que eu botei, acho que vocês já sabem, é um lance do jogo do São Paulo e Flamengo. E cá embaixo o Bahia, né? Um foi expulso, que foi o jogador do Flamengo. E o do Bahia cá com o Atlético Mineiro não. E bora ouvir o áudio do VAR. É o que dá mais raiva ainda de ouvir. Bora acompanhar? Sem falta, pode seguir. Nada. Limpo. Bola, segue. Ele escorrega em cima da bola aqui. Ele escorrega e atinge. Mas o pé não tá fixo, tá? Ele tá no alto e vai deslizando, tá bom? Ele escorregou, não. Ele pisa em cima da bola, calma. Ele pisa em cima da bola. Pra mim não é protocolar, tá? Trace, ele pisa em cima da bola. E depois tem um pé sobre pé, pé com pé aqui, tá? Tem um pé que está no tornozelo do jogador, mas não está fixo o pé no chão, ele vai deslizando, tá? Michel, segura a vontade, pode sair. Michel, ei, olha aqui, calma. Não, tá olha em disputa a bola, não é depois do toque. Falta, só que eu dei a sequência pra sua equipe, vem. Que atendimento? Tá lá, já foi checado, foi o que eu vi. Ele pisa em cima da bola e escorrega na bola, ele não bate lá, tá bom? Sim. Sem falta, pode seguir. Nada. Bom, como eu não posso responder processo, eu não tenho dinheiro para responder processo, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa análise, sobre esse VAR, sobre esse áudio, porque eu não posso falar muita coisa não, tá bom? Por hoje é só. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.